Paraty guarda um enorme acervo histórico e artístico nacional. São imagens do passado e registros feitos por antigos moradores. As igrejas, o casario, as ruas de pedra que são tomadas pela maré. Cada um com sua história contada por quem entende e vive no litoral. É nesses registros que nós vamos mergulhar hoje em mais uma reportagem especial do projeto Histórias para Contar de Novo, que comemora os 25 anos da TV Rio Sul. Um cenário inconfundível, digno de obras de arte e milhares de fotos. Parece que o tempo parou por toda parte as marcas da então colônia portuguesa, da época que o Brasil era administrado pelo Império. E não são apenas os fotógrafos e artistas do nosso tempo que fazem questão de registrar a cidade, considerada patrimônio histórico nacional. É uma cidade muito cenográfica, então ela tem, ela inspira assim, por exemplo, a luz, a cenografia das casas e os momentos, né? Porque não é sempre que você pode tirar uma bela foto, mas tem momentos para ti que é mágico. Cada vez que eu fotografo o mesmo lugar, tem uma luz diferente, tem uma magia diferente. Isso que Paraty tem essa coisa. O Instituto Histórico e Artístico de Paraty guarda um acervo raro de imagens do passado. São registros feitos pelos antigos moradores. Muitas fotos não têm data, mas é possível dizer que foram feitas a partir de 1910 e mostram uma cidade bem diferente dos dias de hoje. O centro não tinha vizinhos, reinava só entre a mata recém-derrubada e o mar. A Praça da Matriz era muito diferente. Era só um grande prédio com as palmeiras imperiais. Sem árvores, os moradores usavam guarda-chuva para se proteger do sol. Esse é um registro logo depois de um batismo em 1910. 30 anos depois, um coreto foi construído no centro da praça. Hoje ele não existe mais. Tantos anos depois das primeiras construções, ainda há muitos mistérios que só os olhos atentos são capazes de desvendar. Existem símbolos por toda parte, são as marcas da maçonaria. A maçonaria teve uma influência para Paraty grande em algumas construções típicas do século XVIII, e acredita-se que o arruamento da cidade também tenha sido feito por eles, assim como engenheiros militares que eram profissionais liberais. Nessa casa, os mais usados. Aqui nós temos o pentagrama, que é o símbolo do aprendiz, a estrela de 5 pontas, primeiro. Logo em seguida, do losango, que contém os 10 princípios da maçonaria, é o símbolo maior dele, junto com o triângulo. Uma cruz de malta bem estilizada. Depois, o avental do maçom, que também é o avental do aprendiz. A arquitetura das casas também pode revelar muita história. Essa casa aqui, por exemplo, tem mais de 200 anos, duas épocas muito diferentes, tudo na fachada. Qual que é essa diferença? Olha, podemos notar na parte térrea, os portais são todos de pedra, típico do século XVIII, na verdade. A parte superior, mantidas as mesmas proporções, já temos os portais de madeira e o gradil de ferro, que é tipicamente do século XIX. As construções levaram em conta a maré, por isso casas e lojas foram feitas acima do nível da rua. Assim a água do mar avança pelo calçamento de pedra, mas não entra nos imóveis. E não é por acaso. A maré levava a sujeira deixada pelos cavalos e pela falta da rede de esgoto. A fé também é um marco importante na colonização. Surgem igrejas emblemáticas, né? Por exemplo, a primeira delas é a igreja matriz, né? Dos brancos, dos fazendeiros, dos donos de engenho, né? Dos senhores de posse. E depois passam a igreja dos pardos, como esta que está aqui na nossa atrás, né? E a igreja do Rosário, que já era dos pretos. E depois até de uma aristocracia um tanto numerosa, que é 1800, que é a mais nova, que tem 215 anos, que é a igreja das Dores. O templo era o cemitério. Os fiéis eram enterrados dentro da igreja. A recente restauração da igreja dedicada a Santa Rita revelou várias ossadas ao lado da construção. Foi uma pesquisa bem reveladora, porque através dos documentos que sempre citavam que os mesmos benefícios que os filhos teriam
que os pais teriam quando eram membros das Irmandades, os filhos também teriam após a sua morte. E aí, quando abrimos para poder passar o cabeamento elétrico, encontramos também os caixõezinhos que envolviam as crianças durante o sepultamento. Encontramos também que alguns adultos tinham a preferência para poder ser enterrados em hábitos da Ordem de Santa Rita, da Ordem Agostiniana, né? E então as suas mortalhas aparecem assim, durante nos enterramentos, você vê os vestígios dessas mortalhas com as quais eles eram enterrados. 2 momentos importantes da economia do Brasil marcaram o crescimento da região. Com mais dinheiro circulando, a cidade ganhou chão de pedras. Primeiro foi o ciclo do ouro, a partir de 1695. Paraty era a rota da exportação para a Europa. Depois o café, em 1830. Oficialmente, o ciclo do ouro deixou de passar por Paraty em 1707, quando abriram o Caminho Novo, que é um caminho pela Serra dos Órgãos que levava o ouro das minas direto para o Rio de Janeiro. Mas extraoficialmente é muito provável que o ouro passava por aqui e aí evitava os registros, evitava os impostos que a coroa exigia, né? Então isso aqui continua sendo um entreposto clandestino de ouro durante um bom tempo. Não sabemos exatamente quanto, mas quando o ouro começou a economia do ouro começou a se exaurir, isso já no final do século XVIII, a gente tem um período de decadência, o primeiro período talvez de decadência de Paraty muito forte. E é um período que logo terminou, porque houve um reflorescimento da cidade quando o café começou a ser um item lucrativo e quando começou a descer o café do Vale do Paraíba, Paraty voltou a ser um entreposto comercial. Os ciclos do ouro e do café trouxeram um movimento intenso em direção ao porto. Dia e noite, cavalos e mulas passavam por aqui com carga no lombo, já que esse era o principal meio de transporte. Hoje são os turistas que fazem esse percurso. O centro histórico de Paraty não é só formado por construções antigas que hoje abrigam comércio, galerias de artes. Aqui também é a casa de centenas de famílias que escolheram a cidade para viver. A dona Filinha, a família dela está na cidade, nessa região, há quase 200 anos. Chegaram nessa região em 1880, aproximadamente. Como que a família da senhora veio parar aqui? Meus avós paternos vieram aqui do estado do Rio mesmo, segundo o que eu sei, né? Meu avô foi dono de uma boa parte ali de Lídice. De lá ele veio para Angra, conheceu a minha avó em Angra e depois de lá ele veio para Paraty. Aí comprou esse engenho na olaria e lá ele criou a família dele, né? Amanhã nós vamos conhecer toda a cultura que Paraty coleciona, da literatura à música e à dança. Ruas enfeitadas por livros. Ruas que ecoam música. São mais de 300 anos de história. Da mulher que doou as terras onde hoje está o centro histórico até o imperador da Festa do Divino. Um encontro de personagens numa casa só de cultura que também ensina arte. Histórias de caiçaras que mantêm tradições como as cirandas. Tudo isso e muito mais amanhã ao meio-dia no RJ Primeira Edição.